A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Uma palavra para o nosso coração que se encontra em Mateus capítulo 7, versículo 15, que diz: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecerei. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E assim, pelos seus frutos, os conhecerei. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, neste momento, ela vem falando ao nosso coração sobre a árvore e sobre os seus frutos. Mas, antes de começar a nos falar da árvore e os frutos, venho dizer: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Vem nos falar para nós termos cuidado, louvado seja o nome do Senhor, para sermos cuidadosos com pessoas que elas vêm como profetas sobre a nossa vida, pessoas que chegam de mansinho, que elas vêm como servo de Deus, se apresentando como servo do Senhor, vem ali todo calmo, todo manso, todo humilde, mas que na verdade a palavra de Deus está dizendo que nós devemos observar os frutos daquela árvore. É dessa maneira que a gente começa a conhecer as pessoas, é dessa maneira que nós tomamos uma conclusão, temos ali uma conclusão de quem são as pessoas, verdadeiramente se elas são de Deus, verdadeiramente se elas são ovelhas ou se são lobos. Então o Senhor, ele vem abrir os nossos olhos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, sobre esse assunto. A palavra de Deus vem nos dizer: por seus frutos o conhecereis. Porventura colhe uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os espinheiros, eles não dão uva. Os abrolhos, eles não dão figos. Louvado seja o nome do Senhor. A uva nós vamos colher ela da vinha. Louvado seja o nome do Senhor. Os figos nós vamos colher da figueira. Então cada árvore, ela tem o seu próprio fruto, ela dá o seu próprio fruto. Louvado seja o nome do Senhor. E isso aqui é algo que Deus, ele deixou para que nós venhamos observar os frutos das pessoas. A gente venha ver realmente se aquela pessoa é de Deus, se ela não é, que a gente venha ter uma noção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que assim a gente possa, meus irmãos, ter ali uma visão espiritual. É isso que nós precisamos ter, visão espiritual. E essa palavra é isso que ela vem nos ensinar. Não podemos, nós estamos num tempo, meus amados irmãos, que é fácil de se ser enganado. Nós estamos num tempo, meus amados irmãos, que muitos chegam se apresentando como servos de Deus, muitos chegam se apresentando como homem de Deus, como mulher de Deus, muitos chegam se apresentando como profeta, até fazendo profecias. Muitas vezes as pessoas observam o que você conversa, muitas vezes a pessoa até observa a pessoa ali dentro da igreja, o que é que ela está orando, o que é que ela está pedindo, e muitos estão ali não como ovelha, mas como lobo, para chegar e para profetizar na sua vida. E muitas vezes a pessoa fica ali iludido, fica ali enganado, achando que aquela pessoa é de Deus, mas o tempo vai passando e o Senhor, ele vem nos ensinar para que a gente não venha sofrer tamanha decepção. Glória a Deus, nos iludindo. O Senhor vem nos ensinar nessa palavra aqui. Ele vem nos dizer que pelos seus frutos os conhecerei. Você vai conhecer uma pessoa de Deus pelos frutos que ela tem produzido. Louvado seja o nome do Senhor. Se ela é uma boa árvore, se ela é uma pessoa de Deus, ela vai produzir bons frutos. As obras dela vai ser boa. Louvado seja o nome do Senhor. E algo muito, muito profundo que João, ele nos falou no capítulo 3, no versículo 8 de Mateus. Ele diz assim, produzir, pois,
frutos dignos de arrependimento. A pessoa que ela é de Deus, o homem que é de Deus, a mulher que é de Deus, ela erra sim, porque somos humanos e todos nós estamos, glória a Deus, aleluia, sujeito a errar, a falhar como seres humanos. Mas aquela pessoa que ela é de Deus, que ela é um servo de Deus, que ela é uma serva de Deus, ela produz frutos dignos de arrependimento, porque ela erra, mas ela se conserta, ela erra, mas ela pede perdão, ela erra, mas quando ela percebe que ela errou, ela vai ali e ela conserta toda aquela situação. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje em dia, meus irmãos, está difícil nós vermos pessoas que elas produzem frutos dignos de arrependimento. Cada um que queira ser melhor do que o outro, cada um que queira estar acima do outro, cada um que queira ser elogiado. Muitas vezes esquece até que sem Jesus nada podemos fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja do Senhor Jesus, essa é uma palavra para a gente poder meditar nela, analisar, orar ao Senhor, pedir ao Senhor discernimento. Pai, me dá discernimento, Senhor, vem aqui, abre os meus olhos espirituais, me mostra que tipo de fruto, né, essa pessoa está produzindo, que tipo de fruto eu estou produzindo, porque tem isso também. Nós devemos nos analisar, nós devemos ver que tipos de fruto nós estamos produzindo, temos que nos examinar todos os dias na nossa vida, não só o dia da Santa Ceia do Senhor, não só no dia em que estiver ali na igreja onde congregamos, sendo ministrada a ceia do Senhor, e diz: examine-se, pois o homem é a si mesmo. Não, nós temos que nos examinar todos os dias, temos que fazer um exame de consciência, temos que examinar o nosso coração, temos que examinar a nossa obra acerca do próximo, para ver aonde a gente feriu alguém, para ver aonde a gente machucou alguém, para ver aonde a gente deixou de fazer o bem à pessoa, aonde a gente deixou de ajudar aquela pessoa. E nós temos, igreja do Senhor Jesus, que também examinar os nossos frutos, porque muitas vezes nós andamos enganados, nós andamos dizendo: eu sou uma mulher de Deus, eu sou um homem de Deus, eu prego uma vez por semana, eu dirijo, né, o trabalho na igreja uma vez por semana, o círculo de oração, a consagração e isso e aquilo. Mas quais têm sido os nossos frutos? Quais têm sido as nossas obras? Louvado seja o nome do Senhor. Será que nós temos sido humildes o suficiente para dobrar os nossos joelhos e reconhecer diante de Deus que erramos, que falhamos, que fizemos algo que não deveria ter feito? Louvado seja o nome do Senhor. Será que nós somos humildes para chegar diante das pessoas a quais muitas vezes nós temos ferido, machucado com as nossas atitudes, com as nossas obras, e reconhecer: meu irmão, minha irmã, me perdoe, eu errei, eu fui falho com você, eu pratiquei algo que eu não deveria praticar, eu falei algo que eu não deveria ter falado, lhe machuquei, lhe feri, me perdoe. Será que realmente os nossos frutos, eles têm sido bons? Será que nós somos uma boa árvore, ou será que nós temos sido uma má árvore? Louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra está dizendo: não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Então não pode, não tem como. E nós temos que nos examinar. A palavra do Senhor, ela começa a nos falar: acautelai-vos. Ela começa a nos dizer: tenha cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. A palavra vem nos dizer para a gente ter cuidado, mas também temos nós que termos cuidados de nós também. Nós não devemos somente olhar para a vida dos outros, dos nossos irmãos dentro da igreja, muitas vezes da liderança da igreja, olhar, examinar um, examinar outro. Nós temos que nos examinar também. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te digo uma coisa, que é mais fácil a gente ver os defeitos dos outros do que os nossos. Mas não é assim que a nossa vida tem que ser. Porque Jesus, ele deixou bem claro, e ele disse que antes da gente tirar o cisco que tem no olho do nosso irmão, nós temos que tirar a trave que tem no nosso olho. E é exatamente isso que está acontecendo no meio do povo de Deus. Se você fizer uma reunião assim,
que eu estou falando é sem ser um culto, uma reunião de sentar assim nas cadeiras, vamos dizer assim, feito aquela roda, né? Não nas dos escarnecedores, mas para conversar. E você começar a escolher assim uma pessoa, diga, olha, você vai ser a primeira pessoa a apontar os erros dos irmãos tudinho. Aí a pessoa vai ter erros ali para apontar, mas quando chega nela agora é a sua vez. A pessoa vai ter dificuldade de apontar os seus próprios erros, mas não é isso que o Senhor Jesus ele nos ensinou. Ele nos ensinou que antes da gente querer tirar o cisco que está no olho do nosso irmão, nós temos que primeiro tirar a trave do nosso olho. Por isso que perante essa palavra de Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 20, nós devemos também nos examinar. Será que nós também não temos sido lobos devoradores que têm tentado ali devorar, louvado seja o nome do Senhor, estando nós ali vestidinho como ovelhas? Quando nós fazemos isso? Quando nós queremos tirar proveito da situação da pessoa, quando a gente sabe que a pessoa ela tem algo para nos oferecer e ali tem uma pessoa que ela não tem nada para nos oferecer, ela precisa que a gente ofereça algo para ela, e ao invés de a gente ser ali igual para os dois, para as duas partes, ambas as partes, muitas vezes a gente balança mais aquele que tem algo para nos oferecer, exalta mais aquele que tem algo para nos oferecer, enquanto aquele que a gente precisa oferecer algo para ele, a gente despreza. E o Senhor ele nos ensinou a não fazer acepção de pessoas. O lobo devorador ele vem tentando devorar o povo de Deus, tentando devorar a igreja do Senhor, tentando devorar aquilo que as ovelhas têm de mais precioso, que é a comunhão com Deus, que é a presença de Deus. E muitas vezes isso vem através de um elogio, glória a Deus e aleluia, como sair ali aquela jovem, seguindo ali o apóstolo Paulo e dizendo, esse é um homem de Deus, esse é um servo de Deus. E o apóstolo Paulo, por ser um homem de Deus, glória a Deus, ele não aceitou aquele elogio, mas ele ficou incomodado e repreendeu aquele espírito adivinho que tinha na vida daquela menina. Mas hoje muitos que ouvem alguém dizer, esse é um homem de Deus, esse é um servo de Deus, essa é uma serva de Deus, ele diz, você pode dizer isso perante a igreja, você pode falar isso perante o microfone, você pode contar aí o milagre que aconteceu quando eu orei por você, você pode contar aí o que eu fiz por você. E nisso, meus amados irmãos, o ego começa a crescer, o eu ele começa a se expandir, a se inchar, e quando a pessoa der por si, ela já não é mais ovelha, mas ela já é um lobo devorador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que os nossos frutos seja para glorificar a Deus, que os nossos frutos sejam bons frutos, mas que não seja para a nossa glória, que não seja para a nossa honra, que nós não merecemos, mas aquele Deus Todo-Poderoso que nos amou primeiro, que por amar-nos tanto, Ele enviou o seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário, para nos salvar. Esse sim merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação, e todos os frutos quanto nós produzirmos na nossa vida, que seja para a honra e para a glória dele, que seja para a exaltação dele. Então esta palavra nos cabe a nos examinarmos nesta hora, a glória a Deus e aleluia. Esta palavra é para nós nos examinarmos nesta hora, e para também a gente sermos cautelosos, para a gente ter cuidado, para a gente nos cuidar, para nem tudo, irmãos, que a gente vê, nem tudo que a gente ouve é de Deus. Muitas vezes é carne, muitas vezes é o inimigo querendo nos confundir, mas que nós possamos ter o discernimento do Espírito Santo de Deus, para sabermos discernir, que nós possamos também ter uma visão espiritual para enxergar os frutos, não só na vida daqueles que nós precisamos enxergar, mas na nossa vida também, em nome de Jesus, que os nossos frutos sejam bons, em nome de Jesus. Eu vou ler mais uma vez, igreja. Por seus frutos os conhecerei. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos.
Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e é lançada no fogo. E assim, pelos seus frutos, os conhecerei. Glória a Deus. Pelos nossos frutos, nós vamos ser conhecidos. Pelos frutos das outras pessoas, nós vamos conhecê-las. Amém? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador da terra e dos céus. Meu Deus, eis aqui a Tua palavra, que é Tua, o Senhor nos deixou escrito, para que nós possamos, Senhor, meditar, aprender com Teu Espírito Santo, aprender com esta palavra gloriosa, Senhor. E nesta noite nós te pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, meu Deus, para que nós possamos enxergar além do natural, Senhor, mas que nós possamos ter uma visão espiritual ampla, Senhor, que nós possamos enxergar, meu Deus e meu Pai, ter o discernimento, Senhor, para que nós não venhamos nos enganar, Senhor, com os falsos profetas, que nós não venhamos nos enganar, Senhor, com os lobos, meu Pai, que estão vestidos de ovelha, Senhor, para querer ali, Senhor, devorar o teu povo, devorar, Senhor, a tua igreja, meu Pai. Estenda as tuas mãos poderosas para nos dar a visão espiritual, Senhor, e que possamos, meu Deus, diante desta palavra, produzir frutos dignos de arrependimento, nos arrependermos, Senhor, das nossas más obras, Pai. Senhor, vem tocando no nosso coração, Senhor, na nossa mente, limpando os nossos olhos, para que nós venhamos reconhecer os nossos erros, aonde nós erramos, aonde nós falhamos, que nós venhamos cuidar mais da nossa vida do que da vida dos nossos irmãos, porque mais fácil é apontar, Senhor, do que apontar a nós mesmos. Mais fácil é julgar o próximo do que julgar a nós mesmos. E o que nós precisamos é nos julgar, Senhor, para podermos nos consertar, melhorar os nossos atos, as nossas obras, para que possamos ser uma boa árvore nas mãos do lavrador, Senhor, para que assim nós venhamos dar bons frutos, Senhor. Em nome de Jesus, porque a árvore que dá mau fruto, Senhor, para nada ela presta, Senhor, a não ser, Senhor, meu Deus, para ser lançada no fogo, Pai. E se nós temos sido, Senhor, essa má árvore, Senhor, que não dá bom fruto, se hoje, neste momento de oração, a gente olha para nós, árvore, e vê que nós não temos dado os bons frutos, não temos sido pacíficos, não temos sido bons, não temos sido bondosos, não temos amado o próximo, Senhor, não temos ajudado a quem necessita, a quem precisa, Pai. Senhor, que neste momento, meu Deus, o Senhor estenda as tuas mãos e vem com a tua misericórdia sobre cada um de nós, meu Deus, nos ensinando a ser uma árvore boa, nos ensinando a dar bons frutos, Pai, para que possamos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, permanecer, meu Pai, na tua presença, meu Deus, e assim alcançar a salvação e poder ir morar no céu de glória, onde Jesus ele já foi nos preparar um lugar, Senhor. Nos ajude, meu Deus, a nos examinar, Pai. Nos ajude, meu Deus, a reconhecer os nossos frutos e as nossas obras, Senhor, e compreender quem nós temos sido na tua presença, Pai. Se temos sido árvore boa ou árvore ruim, Senhor. Se temos dado os bons frutos ou maus frutos, Pai. Portanto, diante desta palavra, Senhor, que cada um de nós venhamos nos examinar nesta hora, Senhor, para que assim possamos ter um diagnóstico, meu Pai, uma conclusão, Senhor, de que tipos de frutos nós temos dado, Senhor, que tipos de frutos, meu Deus e meu Pai, as pessoas, Senhor, têm visto em nós, meu Deus, e que assim, Senhor, possamos refletir e guardar essa palavra no nosso coração, para que venhamos, Senhor, nos arrepender de toda a nossa má obra, para que assim o Senhor possa nos abraçar com a salvação do Senhor, em nome de Jesus, amém, glória a Deus e aleluia, e que assim seja na nossa vida, em nome de Jesus, que possamos a partir de hoje, depois desta palavra gloriosa, dar bons frutos na nossa vida, em nome de Jesus, amém? Que Deus continue abençoando cada um de vocês e fiquem na gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.